Olá, pessoal. Informar Direito na área. Aqui é Paulo Thiago, professor, advogado, pesquisador e também youtuber. E vou falar com vocês hoje na temática que tem sido objeto de pesquisa da minha parte, inclusive com a publicação recente, né, como capítulo de livro, nesta obra aqui, tá, recém-lançada pela editora Lumen Iuris, a obra que conta com a coordenação de Felipe Maia Broeto e do amigo Diego Renaud de Quaresma de Oliveira, intitulada Temas Contemporâneos de Direito Penal e Processual Penal. Eu sou um dos coautores, né? E aqui você tem um rol de muita gente qualificada, né, que apresentou o seu capítulo de livro sobre os sistemas aí que são correlacionados ao direito penal, ao direito processual penal. No que me coube, eu tentei trabalhar uma perspectiva muito interessante, que não é nova, tá? Eu tentei repercutir algo que vem sendo debatido. E por que que eu resolvi trabalhar o tema do inflacionismo penal, né, que é uma terminologia muito utilizada, ou do inchaço de normas penais em nosso ordenamento jurídico? Porque tem sido algo cada vez mais recorrente, ostensivo, abusivo por parte do Estado brasileiro, no sentido de que a cada ano a gente vem se deparando com a promulgação e a publicação de muitas normas penais, né? Vejam vocês que em 2019 nós tivemos a aprovação do chamado pacote anticrime, que entrou em vigor em 2020. Só o pacote anticrime, ele altera, numa só canetada, mais de 10 atos normativos. Então vejam vocês, um pacote ou um projeto que foi apresentado em fevereiro de 2019, aprovado ao final daquele ano e que entrou em vigor em 2020. Projeto esse que altera, ao mesmo tempo, mais de 10 atos normativos no campo criminal, penal, processual penal e execução penal. Muita coisa para pouco tempo de debate e discussão. Tá? A gente vai ter aqui alguns momentos de reflexão sobre pontos específicos do pacote de crime. No momento, eu quero fazer justamente essa leitura crítica, né, sobre essa recorrência, né, sempre a normas penais e processuais penais. Não bastasse isso, em 2021 nós já tivemos reformas legislativas consideráveis no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, alteração no tópico referente ao furto, ao estelionato, alterações também em relação à própria Lei de Segurança Nacional, que ainda se encontra, se não me falha a memória, em vacatio legis, né? E também nós temos ainda alterações também no que diz respeito aos crimes praticados no âmbito das licitações. E como eu já antecipei, né, foi objeto de vídeo recente, tivemos a aprovação também da Lei Mariana Ferrer, que altera dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei 9099. Então percebam vocês que a todo momento nós estamos lidando ou trazendo explicações sobre alterações de natureza penal. E por que isso é preocupante? Primeiro, pelo caráter de reforma episódica. O que seria isso? Seria mais ou menos você ter um imóvel, uma casa, e ao invés de você analisar toda a estrutura, toda a planta da casa para saber se ela está adequada, você faz reformas pontuais em algumas partes do imóvel. E aí, quando você vai terminando essas reformas, você vai percebendo que a reforma de um determinado cômodo não respeitou a estrutura do imóvel como inteiro. E aí você tem problemas à medida que você vai fazendo reformas sem o mínimo de coerência com toda a estrutura do corpo. Isso acontece também, por exemplo, quando você analisa essas reformas que são feitas, seja no Código Penal, seja no Código de Processo Penal. Talvez seria até difícil nós falarmos em termos de codificação, porque quando você olha essas reformas, elas não dialogam com a própria estrutura do código que nós temos, e que, bem ou mal, vai se aproximando ou vai passando dos 80 anos de vigência. Isso é um problema muito grave, especialmente quando você vai tentar depois explicar em sala de aula como é complicado você entender esses institutos que vão sendo colocados em estatutos penais e processuais penais, ainda que não seja fruto ou não sejam fruto de uma reflexão mais apurada. Outra questão que a gente poderia trazer também é que, geralmente, quando você fala em reforma da legislação penal,
Você está diante de situação envolvendo a criação de novas figuras penais, ou seja, novos crimes. Você está criminalizando condutas que então não eram tratadas como tais, como crimes, ou então você tem uma situação voltada a piorar a resposta penal que é dada para determinado fato. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai aumentar a pena, você vai retirar alguma garantia ou limitar o exercício de alguma garantia. Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, a menção que determinada figura penal passará a ser tratada como hedionda. Qual é o ponto também que deva ser lembrado aqui? Pouca, é, pouca resposta do ponto de vista prático. Esse tipo de alteração, esse tipo de movimento legislativo dá a falsa ideia de que há um trabalho a ser desenvolvido perante o poder legislativo. E, com isso, o que você tem é justamente uma criação de uma falsa sensação de segurança. Ora, você tem leis penais para tudo, tá? A todo momento você vê o debate sobre a criação de novas leis penais, sobre a piora no tratamento penal de alguns fatos, em contrapartida, você não vê a melhora dos índices de criminalidade. Isso significa dizer que nós estamos fazendo justamente uma espécie de maquiagem, né, e não lidando com temas que seriam mais correlatos no sentido de trabalhar a criminalidade de uma maneira mais eficiente do que apenas ficarmos criando novas figuras penais ou aumentando penas sem qualquer tipo de eficácia por tal escolha política. Outra situação é a própria ideia de seletividade, porque todas essas normas elas têm um alvo pré-determinado, reforçam a seletividade primária, como também a própria seletividade secundária, que é aquela levada a cabo pelos agentes políticos ligados à segurança pública, como também ao sistema jurídico ou judiciário como um todo. Então, e agora eu aproveito até mesmo, né, justamente para fazer um gancho, né, com a live que nós vamos fazer amanhã. Tá? Hoje esse vídeo está sendo publicado na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, 30 de novembro, às 19h30, eu vou falar com o doutor Fabiano Manzini, que é escrivão de Polícia Civil da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Unicinos, que vai falar justamente sobre essa temática que envolve a sua pesquisa na sua dissertação de mestrado. Tá? Então, quis fazer aqui justamente esse gancho para mostrar a vocês que como nós temos um problema muito grave. Né? E outra coisa, quanto mais normas penais são aprovadas, percebam que a cor, né, digamos assim, ou o brilho da novidade, ele se apaga em pouco tempo. Tá? Parece mais aquela música que os Titãs têm, né? A melhor banda dos últimos tempos da última semana. É tudo muito fugaz. Então você fala em uma lei numa semana, na outra você esquece. E toda aquela, digamos assim, aquela efervescência não passa de alguns minutos de atenção. É uma fama muito repentina que essas normas vão causando. Por quê? Elas são feitas justamente para terem esse caráter simbólico, tá? De transmitirem à sociedade uma certa ideia de que há lei para tudo e, ao mesmo tempo, nada é feito para que, em concreto, você possa ter mecanismos aí mais eficazes de tratar o fenômeno da criminalidade, que, obviamente, ele não tem uma resposta só. Tá? Mas vejam vocês que, por exemplo, se eu estou falando que o sistema penal por si só é seletivo, ele se volta para determinadas categorias ou setores da sociedade, significa dizer que esse sistema penal ele se presta justamente a piorar os índices de desigualdade que nós já temos. Então, ao invés de buscarmos reduzir as desigualdades socioeconômicas, nós estamos entrando num movimento político que é voltado à expansão do sistema penal por meio do direito penal e etc., que faz com que justamente você tenha um recrudescimento, uma piora nos índices de tratamento igualitário que nós deveríamos buscar.
Então, é realmente um famoso tiro no pé que vem sendo dado, ou, na verdade, seria, ou de fato é, um projeto que vem sendo levado a cabo pelo próprio Estado brasileiro e que muitos de nós não refletem ou não refletimos como deveríamos. Por hoje é isso. Eu vou deixar aqui com vocês o link na descrição do site da editora Lumen Juris, para que vocês possam ter em mão, né, essa obra, uma obra muito interessante, conta com muita gente qualificada, muito bem organizada, vale muito você estudar por ela. Eu tentei fazer só um panorama geral do meu título, né, do título do meu trabalho, só para vocês terem ideia, eu não quis me aprofundar, tá? Para que também não dê aqui, não tire o prazer da leitura de vocês, né? O título que eu publiquei é o 7º, né? A onipresença sufocante do direito penal no Brasil, críticas ao expansionismo do sistema criminal. Estou muito bem acompanhado e gostaria de contar também com a leitura de vocês aqui por meio dessa obra. Antes de sair, deixe o seu joinha, ou like, ou a curtida, como você preferir, compartilhe com sua gente e vá comentando, fazendo com que a gente possa ter um pouco mais de engajamento e também tendo um pouco mais de retorno, de contribuição, né? Quanto mais divulgado o canal for, melhor será para a qualidade dos materiais, né, do conteúdo, enfim, para que eu possa até dedicar mais tempo aqui para essa ferramenta. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui e deixando para vocês um feliz início de semana e um grande abraço.